Boa noite e paz, amados irmãos. É muito bom estar aqui novamente falando aos irmãos. Peço desculpa pela demora da entrada online. É que nós estávamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas já foram solucionados. Então vamos dar continuidade, ao nosso estudo sobre mordomia cristã. E sempre bom falar que é bom estar falando da palavra de Deus, é bom ter mais um momento de oportunidade. E eu quero começar lendo o primeiro versículo, que vai ser base do nosso estudo de hoje. Mas antes mesmo de ler esse versículo, eu quero lembrá-los que o nosso tema tem sido, nessa sequência de lições, sobre mordomia. E mordomia cristã, como é chamada, é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. A Bíblia fala claramente que somos mordomos de Deus na terra. Então, para darmos início ao assunto de hoje, vamos ler parte do versículo de 1 Coríntios 6:19, que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse texto, nos deixa bem claro que nem mesmo sobre o nosso corpo nós somos donos. E durante a aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto e vermos que a mordomia do corpo ela é fundamental na forma como servimos a Deus, E a Bíblia ela adverte os cristãos acerca da importância do cuidado do corpo, que nós, como crentes, devemos entender que nós não somos donos do nosso próprio corpo, mas somos mordomos dele, ao serviço do Senhor. E quando a gente fala da mordomia, e não é ruim lembrar, não é ruim a gente ficar repetindo, mordomo é aquele que é o cuidador. Ele não é dono, mas ele recebe uma imensa responsabilidade para cuidar daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, nas nossas mãos, inclusive o nosso corpo. E o problema é que sempre quando a gente fala de mordomia cristã, normalmente a mordomia do corpo ela fica sendo negligenciada. Há poucos dias atrás, o pastor Marcos publicou em algumas redes sociais uma figura que a gente vai falar sobre ela, Se vocês observarem essa figura aí, ela traz um bom exemplo do que seria o cuidado do corpo, Porque a gente vê alguém com a Bíblia debaixo do braço e acusando uma pessoa que está fumando e acusa ela de que ela não está cuidando do corpo, Se a gente olhar bem a frase que está falando aí, é isso, que a pessoa não está cuidando. Mas se a gente olhar a característica física do acusador, a gente pode observar também que a gente pode imaginar, não vou dizer julgar, mas também a gente pode imaginar, que também pode se tratar de alguém que não está sendo um mordomo fiel do seu corpo, Então a gente vai falar exatamente disso. Porque quando a gente fala de mordomia do corpo, a gente está falando do cuidado que nós temos.
principalmente porque nós vamos citar 3 motivos, os 3 principais motivos pelos quais a mordomia do corpo é uma disciplina tão importante. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente começa a falar de mordomia, a gente lembra da mordomia dos bens, a gente lembra da mordomia dos talentos, a gente lembra da mordomia espiritual, mas a gente, às vezes, negligencia a mordomia do corpo, né? E, dentre essas 3 coisas principais que nós vamos falar hoje, a primeira delas, que justifica, que requer esse compromisso nosso de cuidado com o corpo, é que Deus é o Criador do nosso corpo. Então, o nosso corpo também é criação de Deus. E Deus não se preocupa somente com nossa alma, com o nosso espírito. Ele também preocupa com o nosso corpo, né? Se a gente olhar lá em Gênesis 1:26, faz a seguinte menção: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Este versículo tanto serve para demonstrar que o homem foi criado para ser mordomo daquilo que Deus fez sobre a terra, como também para quando a gente fala que façamos o homem, né, Deus fala ali, façamos o homem à imagem de Deus, ou seja, o nosso corpo tem a semelhança com o corpo de Deus, tem a imagem do corpo de Deus. Então, a gente tem a percepção de que nós temos essa característica também, né? E o homem foi criado com uma parte imaterial e também com outra material, mas ambas, ou seja, as duas, formam uma unidade, né, criada por Deus. E, às vezes, a gente pensa que somente a parte imaterial, ou seja, o espírito, o espiritual, deve ser tratado e deve ser cuidado, e desprezamos da material. E Deus não quer isso. Deus quer a gente de forma plena na presença dEle. Porque esse erro, essa percepção de se preocupar apenas com o imaterial ou o espiritual, isso é um erro desde lá do período da Grécia. Os gregos pensavam assim, né? Que o espiritual é bom e o material é ruim. Porém, Deus nos criou, né, como uma unidade perfeita, para que tanto no aspecto espiritual quanto material possamos refletir principalmente a glória dele. A gente tem que ver que o corpo humano, ele como obra de Deus, ele é realmente admirável. O corpo é formado por trilhões de células, né, para a gente observar o tamanho da complexidade que é o corpo humano, né? Vamos falar um pouquinho das características do corpo, né? Alguns estudiosos da área falaram em números que vão desde 10 trilhões até quase 100 trilhões de células no corpo humano, né? Tem um cientista fisiologia, né, do Prêmio Nobel de Fisiologia de 68, tal de Marshall W. Nirenberg. Ele fala que a gente tem cerca de 60 trilhões de células, e se a gente observar uma célula, ela tem a célula humana, que ela reúne a sua característica de DNA, né, e fala-se que essa característica de DNA é um filete que chega a 2 metros de comprimento, uma célula, com o filete de DNA de cada um. E nesse filete de DNA, a gente tem todas as nossas características: cor da pele, estrutura óssea, cor dos olhos, todas as nossas características físicas estão nessa pequena partícula do nosso corpo. E isso demonstra a quantidade
o quão extraordinário é o corpo humano, o quão extraordinário é a obra que Deus fez na nossa vida. Né? Bom, nós vamos falar de nas aulas presenciais, eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades sobre o assunto que a gente está falando. Né? Como a gente está falando da mordomia do corpo, eu separei algumas, né? Separamos aqui, porque boa parte desse estudo é contribuição da nossa irmã Elisete, né? Como já mencionei aqui. Tem algumas características e algumas curiosidades sobre o corpo humano. Né? Uma delas é porque nós piscamos. Né? O tempo todo eu estou aqui falando e piscando, todo mundo pisca toda hora. E para que serve isso? Isso tem algum objetivo? Tem. Né? Diz um estudo que nós piscamos, em média, 25 mil vezes por dia. Né? E que precisamos disso para espalhar as lágrimas pelos olhos e devem sempre estar úmidos e lubrificados, para que a gente tenha os olhos protegidos, né, de poeira, essas coisas assim. E o engraçado é que um adulto, ele produz de 1 a 2 litros de lágrimas por dia. Né? Mas, gente, para que, né, isso? Tem alguns chorões, assim, igual eu, porque ultimamente eu tenho me tornado um chorão, às vezes. Eu acho que eu estou no limite, estou 2 litros ou mais, aí, se bobear por dia. Então, é uma quantidade enorme de lágrimas que todos nós produzimos, né? De 1 a 2 litros, em média. Né? E tal. Outra curiosidade, né? Outro dia eu vi um vídeo do cara que encontrou uma pele de uma serpente que havia trocado de pele. E aí a pessoa estranhou e tal, falou lá o processo que é. E aí a gente vai pesquisar. Você sabia que a sua pele, a minha pele, não é a mesma de 20 dias atrás? Que a cada 20 dias nós substituímos naturalmente, sem percebermos, toda a pele do nosso corpo? Pois é. Essa é uma das características também da grandiosa e maravilhosa obra que Deus fez no nosso corpo. Por que a gente faz isso? Porque o nosso corpo está sempre se renovando. A cada dia no nosso corpo tem vida e tem morte. A cada dia o nosso corpo coloca para fora muitas células mortas, né? Que às vezes a gente não percebe, na oleosidade, que a gente encosta em alguma coisa e aquilo vai ficando lá na roupa, na hora do banho, e essas células são eliminadas, células mortas do nosso corpo. Né? Então, a gente troca de pele, né, em média, a cada 20 ou 30 dias. Ou seja, ao longo da vida nós trocamos, né, entre aspas, aí, de pele, mais ou menos umas 1000 vezes, dependendo da idade da pessoa. Né? Então, tal qual as serpentes, as cobras, a gente também troca de pele. Né? Só que a gente faz isso de uma forma mais discreta, vamos dizer assim. Né? A gente não tira aquela pele velha e joga ali no cantinho, ou joga no lixo e estou com uma pele nova. Não, ela é renovada parte por parte e todos os dias. Né? Uma curiosidade. Tenho certeza que a grande maioria de nós não sabíamos disso. Né? Bom, vocês sabiam a quantidade de sangue que circula no nosso organismo? Pois é, nós temos em média espera aí, eu tenho anotado.
5 litros em média. Desculpe aqui, demorei a achar aqui. 5 litros em média. Nosso coração bate em mais ou menos 70 vezes por minuto. E a cada batida, ele bombeia 90 mililitros de sangue que percorrem o corpo em apenas 1 minuto. Ou seja, num minuto, esse sangue, esses 5 litros de sangue circulam o nosso corpo todo. Né? Ele sai do coração limpo, bombeando ele para as artérias, né? E aí ele volta sujo pelas veias, passando pelos os órgãos de limpeza, né, que tem toda uma estrutura de limpeza no nosso organismo, e aí ele é limpo, coloca-se oxigênio mais nele e injeta novamente. Isso, a cada minuto, tem essa circulação toda desse sangue. E quanto de comida que cabe no nosso estômago? É interessante a gente ver essas coisas. Um estômago de uma pessoa normal, né, ele vazio, ele cabe 50 ml, né? 50 mililitros. Porém, ele pode aumentar 80 vezes. Né? Aí que a gente volta lá naquela imagem que eu mostrei. Né? O acusador ali, ele estava usando o estômago dele, aparentemente, né? Se não for nenhum problema hormonal, de tireoide, essas coisas todas. Aparentemente, ele está fazendo um uso excessivo do seu estômago, produzindo um corpo maior do que o necessário. Né? Vamos dizer assim. Isso equivale a falar que um organismo que teria 50 mililitros, ele pode chegar de 3 a 4 litros de uma única vez. Né? Então, se a gente continuar comendo, ele pode equiparar a chegar a 4 litros. Né? 4 litros são 2 PET cheias. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? No Salmo 139, versículo 14, fala o seguinte. Só um instantinho, que já vai chegar aí para os irmãos a mensagem, está com o texto. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista Davi, neste texto, ele já enaltece, né, já engrandece a obra que Deus fez na vida dele, e nas nossas vidas, criando o nosso corpo. Então, ele apresenta isso de uma forma muito clara, né? Quão assombrosa a criação que Deus fez com a nossa vida, com o nosso corpo. Bom, o segundo item é que Deus cuidou de redimir também o nosso corpo. Né? A mordomia do corpo ela é importante porque ele também é alvo do plano de salvação, que foi concebido por Deus na eternidade. Jamais podemos falar da obra da redenção excluindo suas implicações quanto ao nosso corpo. Cristo não redimiu apenas a nossa parte espiritual, mas também a nossa parte material, o nosso corpo, o corpo físico. Isso significa que sem a redenção do corpo, a obra da salvação não está completa. A grande consumação de toda a história da redenção ocorrerá no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nossos corpos serão glorificados. A glorificação do corpo é o último estágio do processo de salvação. Algumas pessoas erram ao pensar que viveremos eternamente como seres incorpóreos, seres espirituais, num tipo de paraíso etéreo. Não, mas a verdadeira doutrina bíblica diz que nossos corpos ressuscitarão e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade e o que é mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54. Nós vamos já fazer essa leitura.
Enquanto isso, chega o versículo ali, a gente tem que perceber que os efeitos do pecado serão definitivamente removidos dos nossos corpos, glorificados. Serão semelhantes ao corpo de Cristo ressurreto. Será dessa forma que os crentes viverão toda a eternidade ao lado do Senhor, no novo céu e na nova terra. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que isto é que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, nesse texto de Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, ele deixa muito claro que os nossos corpos corruptíveis, com suas falhas, com seus defeitos, serão transformados, serão renovados, serão também restaurados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, quando falamos que nós devemos preservar o nosso corpo, é nesse sentido, de que ele também faz parte do projeto, né, de salvação. O nosso corpo também será removido dele as partes, né, o que é corruptível, né, o que é falho, o que não agrada a Deus. E isso faz parte do processo de salvação, né? Bom, terceira coisa, nosso corpo é morada de Deus para a sua glória. Né? Quando a gente fala que o nosso corpo é morada de Deus para a sua glória, nós estamos colocando que a mordomia do corpo, ela é tão importante, porque ele é a habitação de Deus. Conforme vimos no item anterior, nosso corpo também está incluso na obra da redenção. Isso quer dizer que aquela ideia de que Deus só quer o nosso coração ou só quer a nossa alma está errada. Na cruz, Cristo comprou suas ovelhas por inteiro. Né? 1 Pedro 2,9 é um texto que fala muito claramente com relação a isso. E nós já vamos ler. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a gente enxerga nesse texto? Né? Que é o processo de aquisição nossa, que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, não vamos ler. Paulo também escreve, né, que o nosso corpo é templo do Espírito, 1 Coríntios 6,19. Não vamos ler, pode deixar anotado. E neste mesmo versículo, o apóstolo Paulo ainda destaca nosso papel como mordomos do corpo, pois ele não pertence a nós mesmos. E no verso seguinte, né, Paulo destaca que os crentes foram comprados por um alto preço. Então, diante dessa maravilhosa verdade, ele adverte: portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 Coríntios 6,20. Então, quando a gente fala do preço que foi pago, Deus pagou por nós ali na cruz. Não só pelo nosso coração, não só pela nossa alma, não só pelo nosso pensamento, mas a proposta de Deus é uma redenção completa, ampla, né?
muito maior do que a gente possa imaginar, né? E outra coisa, que a mordomia do corpo, ele é um mandamento bíblico, né? Quando a gente fala de mordomia do corpo, a gente, mais à frente aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está falando da questão do cuidado com a saúde, até mesmo da higiene. Então, são vários aspectos. Quando eu falo aqui do cuidado do corpo, principalmente isso, né? Uma vez me fizeram uma pergunta, e eu já até mencionei isso na escola bíblica presencial, com relação ao pecado. E aí, me perguntaram o que é o pecado em si, né? Existe uma listinha, existe uma tabela, não, isso é pecado, né? Como algumas pessoas usou até uma determinada denominação, né? Como a igreja X não fala que é pecado cortar o cabelo, ou o homem deixar a barba crescer, deixar igual está a minha aqui crescendo. E eu fiquei meio assim, poxa vida, é um não crente e ele está querendo me pegar, né? E aí eu falei assim, olha, a melhor definição de pecado que eu entendo é tudo aquilo que faz mal ao seu corpo, a você mesmo, e tudo aquilo que faz mal ou prejudica o outro. Se você conseguir evitar esses dois princípios, 90% dos pecados, ou 99%, vamos dizer assim, você está evitando, né? Porque quando a gente vai olhar os pecados capitais, a gente vê lá, né, fala, né, a lista dos pecados, fala de morte, fala de gula, cobiça. São coisas que dizem respeito ao nosso próprio corpo, a nós mesmos, a coisas que fazemos que nos prejudicam, que nos fazem mal, ou algo que vai prejudicar o outro. Então, uma das melhores definições de pecado que eu consegui falar com aquela pessoa naquele momento, né, é que o pecado é tudo aquilo que eu faço que é ruim para mim ou que é ruim para o outro. Então, quando eu não pratico a mordomia do corpo, eu estou cometendo pecado. Quando eu não cuido do corpo que Deus me deu, eu estou cometendo pecado. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que ter a percepção do quão é importante nós cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos do templo, né? Porque isso é um mandamento bíblico. Porque vimos que o nosso corpo foi criado, ele foi redimido e ele é habitado por Deus. Ou seja, ele foi criado por Deus, ele foi redimido por Deus na cruz e ele é habitado por Deus quando ele coloca sobre nós o seu Espírito Santo, né? Então, a principal finalidade é glorificar a Deus, também com o nosso corpo, né? E somente com a boa mordomia do corpo é que podemos cumprir esse propósito, né? Ninguém pode, mas ninguém mesmo pode alegar que a Bíblia não é clara com relação à mordomia do corpo. A Bíblia é muito direta. Dizem que jamais devemos colocar o nosso corpo a serviço do pecado. A palavra de Deus ensina que não devemos permitir que o pecado domine os nossos corpos mortais. Nosso corpo não pode ser meio para que obedecemos às concupiscências da nossa velha natureza. Romanos 6,12. Né? Vamos ler esse versículo, Romanos 6,12, para que fique mais claro isso que eu estou falando. Para que ninguém possa alegar que não tem essa determinação. Não reine, Romanos 6,12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Está falando assim para a gente não deixar o pecado dominar o nosso corpo mortal,
né, que o corpo é mortal, mas que a gente, mesmo assim, a gente não pode deixar o pecado, a transgressão, dominar o nosso corpo. Imoralidades, impurezas, vícios, né? Quando a gente fala de vícios, irmãos, a primeira coisa que a gente vem nas nossas mentes, é droga, é álcool, é o cigarro. Não, tem muitos outros vícios. Tem pessoas que têm vícios com a comida, né, que é a gula. A pessoa não consegue controlar. Isso faz mal ao seu corpo. Tem um vício muito comum hoje em dia, que é o uso de refrigerante, né? Consumo exagerado de refrigerante. Isso é extremamente prejudicial à saúde, né? Então, quando a gente fala de vícios, a gente está falando de tudo, não é só o vício no álcool, o vício das drogas. A gente está falando de coisas, porque todo vício, toda coisa que é exagerada, toda coisa que é consumida de forma exacerbada, é prejudicial à saúde, né? Nós mineirinhos gostamos demais de um cafezinho, né? A gente levanta de manhã doido querendo tomar um cafezinho, mas se você deixasse tomar pelo café e tomar o café desenfreadamente, aquilo que é bom, que é saudável, que é até estimulante para o seu organismo, é prejudicial, vai lhe fazer mal, né? Então, vou falar de alguma coisa que é extremamente boa, que é a atividade física. Mas a gente precisa demais de fazer atividade física, todos nós. Mas se você for viciado nisso, você vai estar prejudicando o seu corpo. Porque o nosso corpo ele foi feito com uma estrutura, com uma capacidade, com características de cuidado, né? Outro dia eu vi não sei se foi até um dos meninos lá de casa que me mostrou, um vídeo de um cara que levantador de peso, viciado nisso. O cara praticando nessa ânsia de querer levantar cada vez mais e mais pesos, ele levantou uma quantidade tão grande de peso que a musculatura, estava sendo filmado ali aquela apresentação, a musculatura dele se rompeu, né, com tanto peso, ficou nítido na câmera, o músculo dele se rebentando, né? Mas se a gente olhar no princípio da coisa, ele está fazendo uma atividade física que é saudável, mas ele extrapola o que é saudável para o vício, para o exagerado, para o além da conta. Isso também é um descuidado para com o corpo. Então, a temperança, né, ou seja, o bom senso, a temperança, até com as coisas que são boas, fazem parte da mordomia do corpo, né? A mordomia daquilo que Deus nos colocou, que é o nosso corpo. Então, ao invés de oferecermos aos membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, devemos oferecê-los a Deus como instrumentos de justiça. Está lá em Romanos 6,13, é a sequência daquele versículo que nós lemos, tá? Que diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Então, anotem aí para depois, se quiserem rever aí as aulas e acompanhando os textos, é interessante que a gente possa fazer isso, né? Conhecer a palavra e praticar a palavra e colocar o uso da palavra nos nossos dias atuais é muito importante e produtivo, né? Paulo fala sobre a relação do nosso corpo com a adoração a Deus. Ele escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Então, em tudo que fizermos através do nosso corpo, devemos, antes de tudo, buscar a glória de Deus. Tudo.
Mas atenção, a Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é certo, não menos, tudo é tudo, não menos que isso. Essa verdade deve refletir no modo como cuidamos fisicamente do nosso corpo. Eu vou pedir desculpa aos irmãos, que nós vamos passar um pouquinho do horário que seria de término, que seria às 21 horas, porque a gente, como eu falei no começo, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas aí a gente vai prolongar uns minutinhos apenas aqui, depois das 9 horas, tá bom, irmãos? Bom, atitudes que caracterizam a ausência, ou seja, a falta da mordomia do corpo. O corpo é um bem precioso que nos é confiado por Deus. Não é correto, portanto, causar dano a ele, como o exemplo que eu citei do levantador de peso. Desta forma, relacionamos abaixo algumas atitudes que demonstram essa falta de mordomia. São elas: o esforço físico ou mental que penalize a vida. Uma coisa que a gente, às vezes, em função do trabalho, né, às vezes a necessidade precisa passar por longas horas de trabalho, e aí a gente se dedica de forma exagerada, exacerbada a esse trabalho, que seja físico, que seja mental. E isso a gente está forçando a nossa mente, né? Então, o nosso corpo ele precisa de descanso. O nosso corpo precisa de pausa, precisa de relaxar, né? Precisa de tranquilidade para que ele recupere as forças. O nosso corpo é uma máquina que tem que estar sempre em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, para poder funcionar corretamente, né? Outra coisa, a exposição do nosso corpo à fadiga excessiva, né? Dentro dessa mesma visão do trabalho, ou às vezes do esporte, ou às vezes de coisas que a gente tem que fazer, que a gente coloca o nosso corpo sobre fadiga. O que é fadiga? É esforço físico exagerado, né? A gente não pode fazer aquilo além das nossas forças, além das nossas capacidades físicas, né? Às vezes a gente quer ir além da nossa capacidade, e o nosso corpo sente, nosso corpo reclama, né? Às vezes uma dor, às vezes uma retração muscular, isso é o nosso corpo reclamando: olha, você está forçando, você está fora do propósito aí, né, com o uso do corpo. E às vezes a gente usa, né, o outro item aqui fala o seguinte: a retaliação da saúde no trabalho pela ambição do lucro maior, né? Tem pessoas que isso somos todos nós. A gente tem hora que prioriza muito mais o trabalho, muito mais a necessidade de gastar tempo ali com o trabalho, não só pela questão de lucro, mas a questão de que achar que a gente tem que trabalhar muito e precisa trabalhar muito, e nós temos que trabalhar muito, e esquecemos de que nós somos humanos e o nosso corpo precisa de descanso. Nossa família precisa de descanso, né? Então, quando a gente exagera nessa fadiga, nesse compromisso, nesse uso do nosso corpo no dia a dia, sem termos um tempo de descanso, sem parar, realmente para recuperar as forças, a gente está sendo ruim para o nosso corpo, né? Isso, o livro lá de Eclesiastes 4:8, de certa forma, ele mostra, caracteriza isso que eu tô falando aqui, né? Nós vamos ler lá em Eclesiastes 4:8, que diz o seguinte: há que é só, e não tem ninguém, nem tampouco o filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho.
e também seus olhos não satisfazem com riqueza, nem diz para quem trabalha, ou eu, privando a minha alma do bem, também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Está vendo, irmãos? O texto ali fala o seguinte, que às vezes você não tem nem necessidade de estar com tamanha fadiga, com tamanho empenho em trabalhar. E fica naquela ansiedade, fica naquele compromisso, naquela preocupação de trabalhar e tudo mais, né? E Deus fala ali, nesse versículo que a gente leu de Eclesiastes, que isso também é vaidade, né? Isso também não traz efeitos bons para o nosso corpo. Obviamente, né, a questão, eu vou citar os versículos, depois os irmãos podem ler, que nós não vamos fazer a leitura desses versículos, porque o tempo está se esgotando. Provérbios 5, 3 a 6, 8 e 9, Gálatas 5, de 19 a 21, Romanos 13, 13, que fala sobre prostituição. Quando nós fazemos o uso da prostituição, a prostituição no sentido atual, que fala no sentido antigo, a prostituição é aquilo que você fazer o uso de relações sexuais fora do casamento, né? Você está se prostituindo, ou usando mesmo o contrato de um serviço de prostituição. Isso você está estragando com o seu corpo, né? Não precisa nem falar os motivos, né, irmãos? Né? 1 Coríntios 6, 18, fala com relação ao relacionamento sexual fora do casamento. Isso você está estragando o seu relacionamento. Como diz aí, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Está vendo? Então, a Bíblia é muito clara, né? Quando fala que você está pecando contra o seu corpo. Então, se você está pecando o seu corpo, você não está exercendo a mordomia cristã. Essa atitude está demonstrando que existe uma total ausência de mordomia cristã, na verdade. Então, a gente tem que falar, né? Porque pecado a gente não pode passar a mão, se é pecado, então temos que falar. E por último, desses que a gente vai citar, nós vamos citar vícios. Obviamente, drogas, álcool, fumo, comida, remédios. Tem gente que é viciado em remédio, né? Minha mãe tinha uma tendência de gostar de um remédio que era uma coisa absurda, né? Chegou ao ponto da gente conseguir pegar as receitas que ela tinha e conversar com o médico, né? E o médico autorizar a fazer isso, de que levava-se o medicamento na farmácia X para fazer, e na realidade colocava-se placebo. Colocava lá uma farinha, vamos dizer assim, né? Dentro lá do medicamento de manipulação. Vamos dizer. Então, por quê? Porque tem pessoas que acham que cuidar do corpo é ser viciado em remédio. Mas não, você está prejudicando o seu corpo também. Então, como eu mencionei, comida, né? Comer é bom demais, gente. Nosso Deus. E nós mineiros que temos assim uma liberdade de falar, porque em função do trabalho não é. E além do gostar muito de viajar, o meu trabalho me permite, me condiciona a viajar o país inteiro, né, praticamente. Praticamente todas as capitais do Brasil eu já fui, com exceção de 2 ou 3 apenas, né?
Então, eu gosto de conhecer, uma das primeiras coisas que eu faço quando chego no lugar é procurar as comidas típicas. E eu vou falar com vocês, irmãos, a comidinha mineira não tem igual. Você tem um ou outro prato de determinada região que a gente, nossa, esse aqui é gostoso, esse aqui é muito bom. Mas uma comida como um todo, a nossa comidinha mineira é boa demais da conta, como diz o mineiro. E comer é muito bom. Mas aquilo que eu falei, se a gente passa do limite, a gente começa a fazer mal ao nosso corpo. E quando a gente faz ao mal ao nosso corpo, nós estamos abdicando, né, da mordomia cristã. Nós estamos enterrando aquilo que Deus nos colocou ao nosso serviço, como lá a parábola dos talentos. Nós estamos deixando aquilo de lado, né, deixando o nosso corpo de lado. Então, quando a gente fala disso, de vícios, a gente está falando de que a gente está provocando sérios danos ao nosso corpo, sérios danos, qualquer que seja o vício, né? O vício de televisão, de computador, de internet, seja qualquer, o vício, ele está, de alguma forma, prejudicando o seu corpo, né? Até, como eu mencionei aqui, até atividades simplesmente de pensar. Ah, não, eu trabalho, eu posso ficar 15, 16 horas trabalhando, porque eu trabalho só com raciocínio lógico, só escrevendo, coisinha leve, eu não estou danificando o seu corpo. Engano seu, você está assim. Então, quando a gente fala de vício, é uma das coisas que mais danifica o corpo humano, são os vícios, em todas as áreas. Bom, e quais os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo? São inversos daquelas que a gente mencionou, né? Alimentação saudável. A correta e apropriada alimentação é indispensável para manter o corpo são, né? O nosso organismo, o corpo humano, ele foi feito para comer proteína, para comer carboidrato, para comer o açúcar, né, que vem nas frutas, que vem nas coisas, né? E é importante a gente comer todas essas coisas para mantermos um corpo são. Repouso adequado. Gente, tem muita gente que fala assim, não, você dormir é perda de tempo, é prejuízo de tempo. Na verdade, não é, né? Dormir faz parte do cuidado com o seu corpo. Repousar adequadamente faz parte do seu corpo. Praticar esportes, né? Praticar atividades físicas deve ser feito moderadamente e sempre que possível com acompanhante, né? Com acompanhante profissional, acompanhamento profissional. Não é sair por aí, falar assim, o irmão Hernandes falou que atividade física é importante, amanhã eu vou caminhar daqui lá na Praça do Papa e vou voltar correndo. Vou caminhando e voltar correndo. Não faz sentido, né? Visitas periódicas ao médico. Vou falar isso assim, principalmente a nós homens. Nós somos, eu estou falando por mim, né? Minha esposa que o diga. Aí eu vou chegar lá em casa, eu até sei a frase que ela vai falar. Não adianta falar e não fazer. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, visitas periódicas ao médico. Nós, homens, temos que quebrar essa barreira. Temos que ir ao médico, fazer os exames solicitados, retornar com os exames, né? Apresentar e seguir as recomendações que o médico faz. Nós, homens, somos extremamente relapsos com isso. A maioria das mulheres são mais atenciosas com relação a isso. A maioria. Mas a gente precisa ter cuidado, fazer visitas periódicas ao médico. Outra coisa importante, lazer. Lazer faz parte do cuidado do seu corpo, né? E o lazer individual cuida do seu corpo. E o lazer em família cuida da sua família. Cuida do estado emocional da sua família. Então, sempre que possível, façam lazer em família. Isso é extremamente saudável, né? E isso faz
parte do cuidado do corpo. E, para finalizarmos, cuide bem do seu corpo. Vou pedir licença para ler. Sem dúvidas, tais preocupações devem fazer parte da correta mordomia do corpo. Tem gente que vive como se odiasse o próprio corpo, mas o cuidado com o corpo é algo tão importante que a Bíblia serve como figura do cuidado de Cristo com a sua igreja. Está lá em Efésios 5:29. O sábio escritor de Provérbios aconselha: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. Provérbios 11:17. Então, que possamos ser mordomos fiéis do corpo que Deus nos confiou. Que a mordomia do corpo seja objeto da nossa preocupação diária. Como diz o apóstolo Paulo, que Cristo seja engrandecido em nosso corpo, tanto agora como sempre, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Então, amados irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, todos que estão online, todos que vão assistir depois. Muito obrigado pela sua audiência. Não vou citar nomes para não cair nos erros. Então, amados irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Peço que Deus possa estar abençoando. E eu quero me despedir com uma oração, agradecendo a vida de cada um. Ó Deus e Pai, nós agradecemos pela vida de cada um dos teus servos. E te pedimos, ó Deus, que o cuidado com o nosso corpo seja uma preocupação constante no nosso dia a dia. E que nós, ao cuidarmos do nosso corpo, nós estejamos preparando, ó Deus, o nosso corpo pela redenção plena da tua volta.